Que assim seja, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Gente, quero deixar uma mensagem na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Esta palavra nos fala de uma mulher adultéria. A mulher, aleluias, que foi encontrada praticando adultério. E essa mensagem nos faz refletir nessa tarde. Essa mensagem nos faz refletir nesse começo de noite. Quão bom, quão suave é o nosso Senhor e Salvador Jesus para com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Medite nesta mensagem comigo. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 1 adiante. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejado. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, testando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com os dedos na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tornando a inclinar-se, escrevia a terra. Quando ouviram isto, saíram a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, queridos amados, nós vemos nesta mensagem quão amoroso é o nosso Senhor Jesus. Naquele tempo que Ele estava ensinando pessoalmente, e ainda tem este amor grandioso para conosco. A palavra nos fala que eles, aleluia, os fariseus, pegando essa mulher que estava no ato cometendo adultério, e eles vieram testar Jesus. Eles queriam caçar um motivo para condenar o mestre, mas só que eles não achavam, eles não encontravam motivo para condenar o Senhor Jesus. E eles viram, aleluia, a oportunidade com essa mulher achar uma prova contra Jesus. E eles pegaram esta mulher, levou até o mestre que estava ali ensinando. E a palavra nos fala que ele estava ali inclinado, escrevendo sobre a terra. E eles chegaram, colocaram aquela mulher no meio e disse para ele: mestre, esta mulher foi pega no ato cometendo adultério, e Moisés em sua lei nos manda que a tal seja apedrejada. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que Jesus estava inclinado escrevendo sobre a terra. Ele continuou escrevendo sem nenhuma resposta. E eles se insistiam, eles falavam cada vez mais: mestre, que nós faremos?
deu uma resposta. Eles queriam de toda maneira caçar uma acusação contra Jesus. Eles queriam de toda maneira encontrar um erro em Jesus para levar à crucificação. Jesus, aleluias, estava inclinado escrevendo, e eles cada vez falavam mais forte com o Senhor Jesus: Mestre, o que faremos? E Jesus, levantando-se, olhando para aqueles homens, disseram para eles: algum de vocês que não tiver pecado, é aquele que pode atirar a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver com sabideza nosso mestre tinha e ele tem, porque ele é o doutor dos doutores, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é, aleluia, o professor dos professores. Ele é o Deus, ele é o Senhor Jesus, aleluia. Para tudo ele tem uma saída. Quando você se encontra encantilado, quando você encontra num beco sem saída, quando você não vê mais, aleluia, o motivo para viver, ele chega e coloca, aleluia, o motivo para você viver na sua vida. Ele chega e renova as suas esperanças. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher encontrava num beco sem saída. Aquela mulher se encontrava rodeada dos fariseus, e a palavra nos fala, aleluia, que ela só esperava mesmo ali a morte. E o Senhor disse para eles: algum de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E a palavra nos fala que um olhou para o outro, e todos ali tinham pecado, todos ali se encontravam em pecado. Como eles faziam para tirar a primeira pedra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles olhando um para o outro, a palavra nos fala que saiu um a um. E Jesus falando para eles, continuou inclinado, escrevendo sobre a terra. E Jesus levantou outra vez, olhando ali, não viu ninguém mais, a não ser a mulher que estava ali perto dele, e disse para aquela mulher: mulher, aonde estão aqueles que estavam te acusando? Ela disse: nenhum, Senhor. Ninguém te condenou. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que palavra maravilhosa nessa tarde. Que palavra linda para nossas vidas nessa tarde. Nós podemos olhar para nós, quanto fraco, frágil nós somos, pecadores. Mas às vezes muitos querem julgar, condenar. Às vezes se acha, aleluia, perfeito para condenar. Meus amados, nós não podemos ser juiz de ninguém. Nós não podemos condenar a ninguém, porque se nós formos juiz nos dias que nós estamos vivendo, os acusados têm um advogado que é Jesus. Se nós acusar alguém pelo seu pecado, essa pessoa, essa vítima, tem um advogado que resolve as questões dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falo uma coisa: Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Nós sabemos que nós somos pecadores, mas temos que abandonar, temos que todos os dias reconciliar com Ele, porque todos os dias nós pecamos. Reconciliar com Ele. Aquela mulher reconciliou com o Senhor Jesus naquela hora. Aquela mulher reconciliou com o Senhor naquele momento e encontrou refrigério para sua alma. Meus amados, nós não podemos condenar, porque nós não somos juiz. Se nós condenarmos, nós temos, aleluia, os condenados têm um advogado que é Jesus. Ele resolve os problemas dos condenados, porque Ele veio para aquele que estava perdido. Ele veio para aquele que precisava, aleluia, de médicos. Ele veio para aquele que estava, aleluia, sem saída.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas haverá um dia que ele vai ser juiz. Ele não vai ser mais advogado, vai ser juiz, aonde vai julgar a cada um pelos seus atos. Aí não vai haver mais, aleluias, Jesus como advogado, mas sim como juiz. É por isso que nós temos que reconciliar com Ele. É por isso que nós temos que olhar para dentro de nós e reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, fracos, pobres, miseráveis de espírito. Porque se nós reconhecemos isso, nós podemos chegar até Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos pegar esta lição para nós. Se alguém te magoou, não condene. Se alguém te feriu, não te condene. Não, aleluias, condene esta pessoa. Porque nós não somos juízes para condenar. Entregue para o Senhor, entregue para o advogado das causas impossíveis. Quantos aleluias que é magoado, que é ferido, e muitas das vezes parte para agressão, até mesmo, aleluias, para ferir de morte, para tirar a vida do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, dobre os seus joelhos e conte para o seu advogado os seus problemas, porque a sua causa será resolvida e a causa daquele que te feriu também será resolvida pelo advogado dos advogados. Ele é o advogado de defesa de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o advogado de defesa de cada um de nós. Nós necessitamos desse advogado. Aquela mulher naquele dia necessitou desse advogado e nós também precisamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não pegues mais. Maravilhas, glória a Jesus. Vai e não pegues mais. Reflita nessa mensagem. Reflita. Não olhe para o seu passado. Se você estava nessa vida até hoje, reflita agora. Reflita nesta mensagem. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Abandone essa prática. Tenta abandonar essa prática. Essa força para Ele, porque Ele é, aleluias, o Senhor que nos dá força para vencer as lutas, as fraquezas da carne nessa terra. É Ele que nos capacita. É Ele que nos liberta, aleluia, do peso da nossa carne. É Ele que nos dá força para ir em frente na nossa jornada e nas nossas batalhas do dia a dia. Porque sabemos que cada dia que vencemos é uma luta tremenda. É uma luta que nós passamos. Porque nessa terra nós temos luta, nós temos aflições. Jesus disse: neste mundo terás aflições, mas vocês vencerão, porque eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos deu essa autoridade. Então é só nós, aleluia, olhar para essa autoridade que Jesus nos deu, que nós podemos, que nós temos a capacidade de vencer, que nós temos a força dele para nós irmos em frente. Se você está sem poder mexer, dê um passo. Dê um primeiro passo, Ele dá dois por você. Ele não vai entrar na sua vida de atrevido, não. Ele não entrou na vida daquela mulher. Aquela mulher estava fazendo ali seus atos, praticando o seu pecado. Jesus nem estava ali com ela. Foi ela que foi trazida até Ele, e Ele o perdoou. Você também, se você for até o Mestre, você recebe o perdão pelos seus pecados. Nós precisamos e necessitamos. Nós precisamos e necessitamos de perdão para os nossos pecados. Glória a Jesus. Eu deixo essa mensagem nessa tarde. Vamos estar encerrando a nossa transmissão, né, gente?
Que Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe a cada um de vocês que entrou comigo aí, que ficou na transmissão, que curtiu, que compartilhou. Gratidão a Deus por cada um de vocês. Pega esta mensagem, Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 1, e medite aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar o último louvor para nós estar encerrando a nossa transmissão. Para vocês aqui, para mim também, né? Elias Silva, livre para voar, né? Medite na letra desse louvor. Quero deixar para mim e para você esse louvor para nós meditar na letra dele nessa tarde. Atenção, bacharel em Direito. Enquanto você manda currículo para escritório, enquanto você faz post, ergue agora a cabeça. Gente, muito obrigado você que entrou aí no TikTok. Muito obrigado. Gratidão a Deus por vocês estar aí comigo, por vocês que entrou aí, compartilhou, curtiu. Obrigado pelo presente aí. Cláudio Alves, Deus abençoe. Obrigado pelos bastões. Gente, nós vamos voltar em outra oportunidade. Vamos voltar. Se Deus nos dá outra oportunidade, nós estaremos aqui de volta, né? Sempre nos finais de semana, né? Porque durante a semana a gente não tem tempo, né? E nos finais de semana a gente tira um tempinho para falar com o Senhor, né? Conto com a sua participação, conto, aleluia, com você aí do outro lado. Que você possa ir no nosso perfil, seguir o nosso perfil, né? Nos ajudar a crescer a nossa conta aqui nas plataformas. Se você cair, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês aí. Fique com Deus, né? Que a paz de Cristo venha estar com cada um de vocês aqui do Kawaii e do TikTok. Graça e paz. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, ele te levanta. Ele te levanta. Ele te consola. Ele te liberta. Ele te agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Yeah, yeah. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer.
Eu venho te falar de um Deus tremendo que está